A Defensoria Pública é uma instituição cuja função é oferecer serviços jurídicos às pessoas que não podem pagar advogados. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho dessa instituição. E nosso convidado é o coordenador regional da Defensoria Pública de Araçatuba, Pedro Avelar. Bom estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Olá, meus cumprimentos a todos. Bom, vamos conhecer um pouquinho como que começou a Defensoria Pública no Brasil e como funciona esse órgão. A Defensoria Pública, ela foi criada pela Constituição Federal em 1988. Antes era um trabalho feito de uma forma anômala por outras entidades. No estado de São Paulo, em 89, a nossa Constituição Estadual ditou um prazo para o governo instalar a Defensoria Pública em 6 meses. E foi instalada apenas 18 anos depois, ou seja, em 2006. Em Araçatuba, ela teve início em 2007, maio de 2007, ainda de forma precária até hoje. Mas, enfim, o trabalho da Defensoria Pública, acho que é a segunda parte da tua pergunta, é propiciar a todo cidadão hipossuficiente ou cidadão carente uma assistência jurídica integral e plena. Não é só no acesso à justiça, mas particularmente com essa intenção, não é? Mas também aí na busca da cidadania ou na outorga da cidadania a cada pessoa hipossuficiente aí do nosso estado. Bom, a Defensoria Pública em Araçatuba é uma instituição muito nova, então. Já deu para executar um bom trabalho aqui? As pessoas procuram muito o órgão? Como que é? É sim, deu sim. Na realidade, nós estamos aqui instalados desde 2007. Eu disse de forma ainda precária, porque muita coisa está ainda por ser construída, mas já temos uma sede locada em total condição de atendimento das pessoas que nos procuram. São cerca de 120 atendimentos por dia. Atendemos inclusive em áreas que antes o Estado não prestava o atendimento jurídico, como por exemplo a área da infância e juventude, o que aliás era uma falha absurda não termos isso antes, porque é um mandamento legal, né, de prioridade. Atendemos a toda a área prisional da nossa regional e também de uma forma inovadora, estamos ainda que parcialmente, mas já estamos fazendo também atendimento nos processos criminais. Quer dizer, o trabalho é bem diversificado. Existe um corpo humano para atender toda essa demanda? Mais de 100 pessoas por dia? Isso. Nós temos na nossa regional, e devo dizer que a nossa regional compreende 43 municípios e 13 comarcas aqui. Nós temos 9 defensores públicos, quando deveríamos ter 25 apenas para a cidade de Araçatuba. De qualquer forma, aliás, até uma decorrência natural disso, a Defensoria não consegue, evidentemente, fazer todo o trabalho necessário sozinha. Então, o Estado de São Paulo, e aí por intermédio da Defensoria Pública, financia, paga um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo qual os advogados, não só aqui em Araçatuba, que fazem isso parcialmente, mas em toda a região restante, não é? Os advogados complementam esse trabalho com as ações na Justiça. Mas veja bem, isso é importante notar a diferença, e essa é a razão pela qual a gente sempre pleiteia aí pelo crescimento da Defensoria Pública. Esse trabalho feito pelos advogados, que é complementar, é um trabalho processual, ou seja, ele só atua lá num processo, nas ações que tem que fazer, por exemplo, uma separação, um divórcio, ele não faz mais do que isso. Já o defensor público tem uma gama de atividade muito mais abrangente, não é só ele entrar com um processo na justiça. E que tipo de atividades são essas? Então, essas atividades, se foi boa pergunta, são atividades, como eu disse no começo, né, em busca da cidadania, que vão do atendimento, desde o atendimento individual ao coletivo, por todas as áreas. Por exemplo, nós sabemos, e aqui já tivemos mutirões nesse sentido, que muitas crianças não têm o nome do pai no seu assento de nascimento. A mais do que fazer uma simples ação em nome de uma certa pessoa que nos procura ou de uma criança, nós procuramos ir à fonte, às secretarias, aos conselhos municipais, às entidades não governamentais, identificar coletivamente situações como essa e
propormos ações, mas antes delas até, fazermos orientações coletivas. E esse é o trabalho que eu digo mais amplo da Defensoria. Eu dei um exemplo, mas pode haver muitos outros, como na área da infância e juventude, atuar junto às casas-abrigo. Isso é um trabalho que existe de fato. Então a Defensoria Pública ela tem essa atribuição legal e institucional, quer dizer, não é apenas ela entrar com o processo, ela fazer muito mais do que isso em quando houver necessidade de cidadania para essa pessoa que não tem condição de arcar com custos de processo. Esse é o nosso trabalho. E como que as pessoas chegam à Defensoria? Muitas desconhecem os próprios direitos. Qual é o perfil da pessoa que procura os serviços de vocês? Um dado curioso que nós colhemos até nesta semana, desses 2 anos aqui de atuação, nos nossos atendimentos diários, cerca de 65% são de casos novos. Isso é interessantíssimo, ou seja, 35% apenas de quem nos procura está retornando. A cada dia, portanto, quanta gente que nunca esteve na Defensoria vai nos procurar. Então, esse é um dado que mostra que, apesar de todas as dificuldades de estrutura que a gente falou, ela já está passando a ser conhecida por diversas atividades, tal qual essa que você faz hoje, não é? No estado todo está havendo essa divulgação, na justiça, os juízes, os promotores, os servidores públicos que atuam no Poder Judiciário, a polícia. Então, de uma certa maneira, foi começando a chegar à população essa ideia de que ela tem uma entidade assim, assemelhada com o Ministério Público, que é um órgão acusador, assemelhada com o juiz de direito, que é um órgão julgador, mas um outro órgão público também, especialmente para quem não tem condição de arcar com custas de processo, né, exclusivo para a defesa. Bom, o senhor é coordenador regional, então não é só daqui de Araçatuba. E como coordenar todo esse trabalho? Perfeito. O Estado de São Paulo está dividido numa região grande da capital e região metropolitana, e depois, no interior, diversas outras regionais, são 14. No interior do Estado, nós, nas nossas regionais, agrupamos as comarcas e municípios de acordo com uma divisão que já havia antes administrativa, mas que pouco a pouco vai sendo ampliada. No caso de Araçatuba, a nossa regional, ela compreende desde os municípios de Avanhandava até Ilha Solteira. São 43 municípios, mas esses municípios em comarcas judiciais, né, somam 13, contando Araçatuba. Nós temos defensores públicos apenas em Araçatuba. Mas o atendimento na regional toda, ela é feita só numa área, por enquanto, que é a área prisional. Na área prisional, nós com exclusividade, também auxiliados por um convênio de um outro órgão público chamado FUNAP, nós atendemos a presos e a familiares de presos e a egressos de todos os presídios e cadeias públicas da nossa regional. Mas nas demais áreas, área de família, área civil, fazenda pública, infância e juventude, lamentavelmente nós não conseguimos atender mais do que Araçatuba. E ainda assim, mesmo Araçatuba, não conseguimos atender 100% das necessidades. E aí, esse trabalho ele é complementado, nesse momento, por um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é pago por um fundo de assistência judiciária gerenciado pela Defensoria Pública. Ok. O senhor falou das unidades prisionais, atendimento a essas pessoas. O fato de termos várias unidades aqui na região, isso aumenta a demanda do trabalho? Sim. Na realidade, eu acho que a maior parte do nosso trabalho hoje está concentrada nessa área. Ela se equivale mais ou menos à área de processos de direito de família, que também é muito grande aqui. Nós temos coordenadorias em todo o estado, e a nossa coordenadoria de atendimento prisional, ela responde por coordenar mais 8 advogados da FUNAP e diversos outros estagiários que trabalham dentro dos presídios. A demanda aumenta porque os presos que estão aqui na nossa região, como já é sabido, não são necessariamente daqui. Aliás, muito poucos são daqui, são de toda a parte do estado e até de outros estados. Isso gera, evidentemente, afluxo de pessoas, vinda de pessoas de outras regiões do estado e até de outros estados,
às vezes até desinformadas, porque muita vez o atendimento que eles procuram não precisaria ser feito necessariamente aqui na própria regional. Nós já temos mecanismos para atender até à distância. Bom, poderíamos dizer que os defensores públicos são representantes do direito da população? Ah, sim, sem dúvida. Não vou me arvorar o direito de dizer que são os únicos representantes. Mas, nesta seara do trabalho, isso é fundamental que se diga, o Estado, para que se alcance, se outorgue cidadania, em cada segmento ele tem que tomar uma atitude. E, na área da justiça particularmente, o que acontecia é que nós tínhamos um órgão julgador, o juiz de direito, com todas as instâncias, um órgão estruturado, embora se reclame que ainda faltam juízes, mas no estado de São Paulo há cerca de 1.700 a 1.800 juízes de direito, só no estado de São Paulo. Um outro órgão que na área criminal é um órgão acusador, um órgão de promover a justiça no âmbito penal, mas também atua, evidentemente, em todas as outras searas em que haja interesses como de crianças e adolescentes, a área da família, que é o Ministério Público. Mas o Ministério Público é um órgão estatal também, que ele não vai atuar embora indiretamente também é a coletividade, mas ele vai ficar nos processos que ele atua, junto ao Poder Judiciário, por exemplo, como um fiscal da lei, e às vezes como parte, se for um caso criminal. Mas quem é que atua coletivamente, ainda que em processos individuais de uma certa forma, mas mesmo depois de uma forma coletiva nos demais casos, em prol dessa população, aí seria o advogado. Agora, o advogado particular, ele vai atuar para quem o contrata. E ele vai atuar, portanto, também num caso isolado. Então, não existia, na verdade, um órgão de defesa do cidadão a nível, assim, coletivo. Este órgão é a Defensoria Pública, que foi criada há pouco tempo. Bom, e quem que pode usar esse serviço? A gente fala das pessoas que não podem pagar, mas quem efetivamente pode utilizar desse serviço? A Constituição Federal, que é quem dá a regra principal, ela fala que é quem não tem condição de prover aí as custas do processo, né, sem o próprio prejuízo ou de sua família. Então, na verdade, ela não está escrito ali qual é o rendimento que alguém tem que ter, limite. Qual não é. Na verdade, o que vale é a necessidade, não é isso? Só que, e você há de convir aqui comigo, há um problema, nós, mesmo com limitação que acaba sendo feita, não conseguimos aqui, em Araçatuba atendemos cerca de 60% da demanda, só na cidade de Araçatuba. Quer dizer, por exemplo, 100 e poucas pessoas procuram diariamente, mas a Defensoria não pode atendê-las todas. Essas pessoas que nos procuram, elas têm um atendimento jurídico, mas muitas delas, se tiverem que ir à Justiça, acabarão tendo um advogado nomeado. Mas o que eu quis falar é que, na realidade, apesar da Constituição ser, ela é genérica, ela fala de necessidade, mas há que se ter um critério, porque, do contrário, a Defensoria jamais conseguiria fazer nada. Então, esse critério é um critério que outros órgãos também usam, mas no caso da Defensoria, ela tenta privilegiar realmente as classes menos favorecidas, que normalmente são as mais afetadas por todos esses problemas aí de acesso à justiça. Como que é feita essa seleção? Isso. Então, em condições normais, e há uma regra interna, escrita, entende-se por pessoa carente quem recebe até 3 salários mínimos estaduais. Na realidade, existe a própria deliberação nossa, contém exceções para pessoas que têm família maior, para pessoas que têm custos com medicamentos, há exceções. Mas há, de fato, essa limitação, e é ruim, triste eu falar isso, mas e chato, eu sou contra particularmente isso, mas na realidade é necessário. Pede-se que a pessoa se privilegiar comprove as pessoas que realmente têm mais necessidade. Então pede-se que a pessoa comprove de uma forma ou de outra o seu rendimento para que ela possa ser atendida. Bom, as pessoas têm que chegar com muitos papéis lá? Eu quero que o senhor me responda daqui um pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente volta já já. Pois não. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta.
E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. O Graac sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos conhecendo melhor o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública. E o nosso convidado é o coordenador regional do órgão, Pedro Avelar. Bom, a gente estava falando se o atendimento exige muitos papéis, é burocrático para conseguir um atendimento na Defensoria Pública? É um pouquinho. Nós gostaríamos que fosse menos, mas tenho certeza a todos, nós estamos trabalhando para torná-lo menos burocrático. De tal sorte que temos um grupo em São Paulo especialmente criado para um sistema integral de atendimento, que inclusive depois eu até posso mencionar melhor isso, pode ser consultado no portal da Defensoria Pública. E esse sistema informatizado, ele vai ser para todo o estado, vai ser completo. Quem entrar na Defensoria Pública lá em Taubaté, vai ter online aqui a sua situação descrita aqui em Araçatuba. Então, enquanto esse sistema não fica pronto, pedem-se alguns papéis, como um comprovante de renda. Mas, na realidade, de documentos particulares, não é muita coisa, porque é um comprovante de renda que se pede e documentos pessoais, que qualquer órgão pediria também. O que vai ser um pouco burocrático, mas isso não tem jeito por enquanto, porque é o problema da justiça nossa, não é, da necessidade de comprovação dos fatos na justiça. Diz respeito à pretensão dessa pessoa que nos procura. Se ela pretende, por exemplo, fazer aí uma ação de cobrança, ela vai ter que ter a documentação que mostra por que razão ela é credora de alguém. Se é uma ação de despejo, ela vai ter que ter o contrato, mostrar como foi o contrato, os recibos de pagamento. Então, é muito comum que ela vá nos procurar e no primeiro momento ela receba uma lista toda prontinha, autoexplicativa até, dizendo o que é que ela precisa providenciar para poder ajuizar, entrar com uma ação na justiça, por exemplo. E realmente essa burocracia dessa documentação existe, mas a maior parte é por exigência até processual. O senhor disse mais ou menos 100 atendimentos diários. Quer dizer, as pessoas não vão uma vez, elas vão e voltam. Quer dizer, é um trabalho bastante... o trabalho diário é bem corrido, então, com os funcionários, número de funcionários. Nós temos, neste momento, 43 estagiários de direito que nos auxiliam e temos apenas 3 funcionários efetivos da própria Defensoria Pública. Um diretor e 2 oficiais de defensoria, que por sinal foram contratados agora há pouco no primeiro concurso da Defensoria Pública. É muito pouco. É um desespero o nosso atendimento diário por conta disso. Mas o próximo concurso já está sendo aí iniciado e até o final deste ano nós deveremos ter um quadro completo aqui. Aí teremos. Bom, quantos funcionários o senhor acredita que deveria ter aqui? Nós teremos aqui 8 funcionários, 7 contratados e concursados e um diretor que é comissionado. O número de defensores por hora não vai aumentar, continuam sendo 9, e o de estagiários 43. Esses atendimentos que eu falei não se realizam exclusivamente na nossa sede, e também eu conto os atendimentos que ocorrem dentro do fórum. Então, por enquanto, temos um problema terrível também, porque no fórum, por exemplo, onde atendemos a área prisional, temos uma sala de 3 metros por 2, onde temos que atender 20, 25 pessoas por dia, onde temos 3 defensores trabalhando e 3 estagiários, evidentemente se revezando, para ver quem não cabe todos ao mesmo tempo. Porque não cabe. Ali no fórum a situação é crítica. Então esses problemas nós ainda temos, mas eu tenho certeza que são problemas aí pontuais e provisórios. No decorrer desse ano eles serão acertados.
Bom, a Defensoria trabalha com convênios, trabalha em outras instituições? A Defensoria Pública tem como convênios, neste momento, a FUNAP, que são advogados que nos auxiliam dentro dos presídios, um trabalho de fundamental importância, porque imagina dentro de um presídio que tenha 800, 1.500 presos, um único advogado que é conveniado à Defensoria Pública para a prestação dessa assistência jurídica. E fora esse convênio, que é o maior, nós temos o maior de todos, que é o convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. No caso da nossa regional, excetuada Araçatuba, todas as demais comarcas, as cidades, as comarcas daqui, não tem como. Utilizam apenas este convênio com os advogados. Em Araçatuba ele é um convênio complementar, também existe aqui, ele complementa os nossos trabalhos da Defensoria Pública. Os advogados conveniados, eles recebem um valor que realmente não é elevado, mas dentro daquelas possibilidades também de pagamento, para atuação em processos, e isso de acordo com um convênio celebrado com a Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, agora para finalizar essa questão de convênios, a Defensoria Pública realmente precisa e vai celebrar novos convênios de acordo com a matéria, com a necessidade específica. Eu posso citar exemplos. A Defensoria Pública pode celebrar convênios, por exemplo, com uma entidade que possa prestar aí um atendimento interdisciplinar, com psicólogo, com assistente social, por exemplo, na área prisional, por exemplo, e melhor ainda, na área da infância e juventude. Ou não? Não neste momento. Nós tivemos um convênio e infelizmente, por com questões administrativas, com a Delegacia da Mulher também. Com a Delegacia da Mulher, o convênio não era exatamente com ela, mas era feito com a Ordem dos Advogados do Brasil para o trabalho dentro da Delegacia da Mulher. Este convênio, por hora, não existe, mas ele vai ser retomado de uma outra maneira, de uma outra forma, talvez com outra instituição que possa fazer esse trabalho junto à Delegacia da Mulher. Bom, e as pessoas que procuram o órgão, elas sabem os direitos que elas têm? Na realidade, ainda sabem pouco. Uma das nossas missões institucionais, está inclusive na nossa lei, estamos já fazendo isso de uma forma bastante intensa em todo o Estado, é justamente divulgar, não é para todas as pessoas, quais são os direitos dela e promover educação em direitos. Muitas vezes as pessoas deixam passar situações em que poderiam resolvê-las até juridicamente ou na justiça, porque desconhecem, porque têm temor, e às vezes não só desconhecem os seus direitos, mas desconhecem até o acesso a eles, que é pela Defensoria Pública. Então, eu acho que dentre as nossas missões, a mais importante por enquanto é exatamente essa, quer dizer, divulgar a todas as pessoas quais são os direitos que elas possuem, que devem buscar e como fazer para buscá-los. E a isso a gente se dispõe, a Defensoria Pública. Bom, as pessoas com pouco poder aquisitivo ainda sofrem preconceito, ainda não têm seus direitos preservados ou respeitados? Bom, isso a gente vê até diariamente, num papel muito importante que é feito pela imprensa, inclusive, né, de divulgação dessas informações. Não é isso? Normalmente a pessoa carente é a que mais sofre. E costuma se falar, não é? No dito popular, que o pobre vai para a cadeia mais rápido do que o rico. Aliás, o rico às vezes nem vai. Ultimamente nós temos visto aqui que chamam a atenção na mídia até essas situações que envolvem, vamos dizer assim, entre aspas, as pessoas de colarinho branco, não é isso? Pessoas mais importantes, mas veja que são exceções. E veja como um mero exemplo... O que não deveria, né? Isso, se me permite, como um mero exemplo, veja, há o caso de um jornalista, por exemplo, famoso, por exemplo, aqui, que já foi processado e condenado por homicídio, uma pena alta, elevada, ele conseguiu até uma diminuição dessa pena num tribunal superior, mas já há muitos anos que ele ainda continua recorrendo e está em liberdade. Eu busco para cada pessoa aqui da nossa comarca, não é, especialmente para aquele mais humilde, né, normalmente é alguém da raça negra, nessa situação, que mora num bairro aí mais desfavorecido da sorte, eu busco para ele o mesmo direito que esse cidadão conseguiu lá no Tribunal Superior. E olha, é uma busca muito difícil. Eu acredito. Mas o nosso trabalho é esse mesmo. Bom, diante da experiência do senhor na procura dos direitos dessas pessoas simples, o senhor vê que existe problemas, por exemplo, com a polícia, com a abordagem da polícia para essas pessoas? Elas sofrem uma abordagem muito agressiva?
Existe uma certa ainda discriminação, que na verdade, até com um fator social, ela existe. Eu acredito que ela vem sendo combatida ano a ano, isso vem melhorando muito. Nós ainda temos, e posso falar isso com convicção, eu particularmente atuo até nessa área criminal, né? Nós ainda temos uma abordagem policial e outros fatores da atividade policial que deixam a desejar. Por melhor que seja a intenção e por maior que seja até a necessidade, considerando-se a violência que graça hoje em dia, na realidade há direitos fundamentais, não é, que têm que ser preservados. E a abordagem policial, muitas vezes, ela é feita de forma degradante, constrangedora e ferindo a dignidade humana, o que é, na verdade, vedado pela Constituição Federal. Eu sei que a polícia se esforça muito para isso, até agora recentemente com a posse de um novo comandante, eu ouvi o discurso, a polícia está preparando seus policiais, ministrando cursos das mais diversas matérias. Eu sei de todo esse esforço e sei que de fato as coisas estão melhorando, mas eu quero registrar que ainda existe preconceitos, um pouco de discriminação, especialmente em relação ao pobre. E a sociedade muitas vezes avaliza isso, né? Na área criminal, sim, né? Na área criminal, até por conta dessa violência de que falamos, essa inoperância, às vezes, do Estado, no termo geral, não consegue resolver esse problema, como não consegue resolver o problema prisional, as leis ficam mais duras e não adianta nada. Continuam os crimes a serem praticados, os presídios continuam superlotados e insuficientes. Então, o que acontece? Acontece que a população se sente desprotegida e talvez porque também não se tenha cuidado dessa educação em direitos. Isso é fundamental. Lá atrás, hoje, a população vê com reservas, com maus olhos, vê até a nossa atividade na área criminal, veja, que é apenas uma das nossas... nós temos 20 áreas de atuações, essa é apenas uma. Mas até mesmo isso ainda é visto com certa desconfiança, porque se fizermos aqui uma enquete, nós veremos que muitas pessoas ainda são favoráveis à pena de morte, por exemplo, que é algo que é inconcebível para a Defensoria Pública. O senhor já defendeu alguém, por exemplo, que foi para a cadeia injustamente? Muitas pessoas. Isso eu lamento. Tem dia que eu acordo durante a noite e me lembro de histórias como essa. Posso citar inúmeros exemplos, mas apenas um, exemplificadamente aqui, e evidentemente acontecido com um rapaz muito pobre, morava numa favela de São Paulo, cumpriu 2 anos de prisão com uma acusação injusta, não era verdadeira, foi demonstrada depois até por laudos periciais, mas até lá ele foi torturado na delegacia de polícia, tanto assim que até policiais, nesse caso que eu falo, acabaram sendo depois aqui expulsos da corporação, inclusive, né? E ele teve que ajuizar uma ação contra o Estado e hoje recebe um salário mínimo por mês de indenização. Sofreu... E erros como esse tem muitos. O senhor, sendo um funcionário do Estado, o senhor tem total liberdade para agir? A Defensoria Pública tem. O Estado não cerceia essa liberdade no papel. Na prática, temos dificuldades que são dificuldades que ainda estão até mesmo na própria forma de pensar das pessoas. Acabamos de falar dessas ideias que a própria população às vezes tem. Da mesma forma, os juízes de direito, os promotores de justiça, outros operadores do direito, também, porque vivem no seu tempo, nem sempre compreendem essa atuação do nosso trabalho. Felizmente, não é bem o caso de Araçatuba. Aqui em Araçatuba, felizmente, temos um convívio excelente. Mas ainda assim, muitas vezes acontece de entenderem que o defensor público quase que dá murro em ponta de faca, diremos assim, não é? Que ele defende demais. E não existe defesa demais. O que existe é defesa de menos, na verdade, que é feita às vezes, não é? Então, se a defesa é feita por exigência até constitucional dentro dos ditames legais, ela tem que ser feita mesmo. Então, na realidade, note-se, por exemplo, que a liberdade provisória, um exemplo, a liberdade provisória é um direito constitucional, mas na realidade é uma exceção hoje em dia. Quer dizer, não deveria ser, é a regra. Alguém, para estar preso, teria que haver a demonstração naquele processo de que existem requisitos para um decreto de prisão preventiva, que é uma pessoa que vai causar perigo para a sociedade. Mas um juiz de direito, muitas vezes, ele pula por cima disso daí, ele fala genericamente. Por quê? Porque se praticou um crime já é perigoso.
Então nós temos que tentar também, caso a caso, junto ao próprio Poder Judiciário, nas penas que aplica, não é? Depois não é só isso, depois da pena aplicada, lá no cumprimento dela no presídio, porque não adianta sentenciar e deixar alguém no presídio. É muito trabalho. Mas nós falamos só em área prisional, mas agora, rapidinho, queria falar que não é só isso. Temos medicamentos, por exemplo, busca de medicamentos, nós temos que também às vezes batermos, e aqui estamos nos entendendo, graças a Deus, mas temos que nos bater com órgãos públicos. Processamos prefeitura, processamos o Estado de São Paulo, processamos União Federal. Veja, e recebemos os nossos proventos, os nossos rendimentos desses mesmos órgãos públicos. Então, para ser defensor, tem que fazer isso mesmo. Muito trabalho, mas um trabalho muito gratificante, né? Muito gratificante. Ok, eu agradeço a sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu acho que eu até convido o senhor para participar do próximo programa, porque a gente tem muito assunto para falar. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos. Ok, nosso programa termina aqui. Se você quiser colaborar, é só mandar um e-mail com sugestões sobre os assuntos que você quer ver discutido aqui. O nosso e-mail é cidadaniaempauta@camaraaracatuba.com.br. Eu aguardo a sua participação. Sobre e-mail da Defensoria também. Por favor. Claro, pois não. Aqui em Araçatuba, o nosso telefone, código 18, é 3621-2806. E nós temos um portal na internet da Defensoria Pública, www.defensoria.sp.gov.br. Obrigada. Espero você no próximo programa. Até lá.